Boa noite, irmã. Boa noite, irmão. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Sempre, irmãos, gosto de registrar a acolhida fraterna e amorosa que eu recebo, mas pela infinita possibilidade de trabalho que esta casa abençoada me oferece. O tema parece ser bem expressivo, irmãos. Quem são os nossos filhos? Eu começo dizendo que os nossos filhos não são nossos filhos. Espero que a gente possa entender o que eu vou falar nessa construção de ideia que eu vou tentar fazer. Muito bem, irmãos. Nós ouvimos a nossa irmã anterior falando da extrema necessidade que nós temos de encarnar, voltar à carne. E Deus, nosso Senhor, na infinita misericórdia, resolveu que ele pegaria os seus filhos e tutelaria uns aos outros. Irmãos que somos em Cristo, em Deus nosso Senhor. Recebemos os nossos irmãos e vamos assumir perante a Deus um galardão, uma tarefa muitíssimo importante. Mas o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 8, diz que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por isso eu afirmei que nós recebemos os nossos irmãos com uma tarefa importantíssima e que talvez a gente precise repensar as nossas atitudes perante a vida. E eu fui buscar, irmãos, um livro que me é muito caro, que é o Vinha de Luz. E esta parte eu vou ler e daí em diante nós vamos conversar. Diz assim, é o 135 do Vinha de Luz, ele diz assim, e vós, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e dê a demonstração do Senhor. Isso está em Paulo, Efésios 6, 4. Assumir compromisso na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher disponham um caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enormes porcentagens de criaturas mal avisadas relativamente a este sublime. Grandes números de homens e mulheres procuram prazeres envenenados neste particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade que devem ser colocadas à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber o concurso. Os pais no mundo, admitindo as assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhe assiste. É natural que se interesse pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante ao serviço mais importante que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargo deste teor é alcançar nobre título de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências, mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que, para ser pai ou mãe, não são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades, deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Isso está no livro ditado pelo Espírito Emmanuel. Muito bem, irmãos. A partir desses textos, dessa leitura que nós fizemos, da responsabilidade que assumimos
perante a paternidade, a maternidade que recebemos nossos irmãos, acima de tudo, nós sempre achamos que, afinal de contas, como eu vou trocando de papel, e a nossa irmã explicou muito bem a necessidade da implantação, ora, se eu sou o pai e a mãe, eu estou tutelando, então a responsabilidade é minha, e qual é o sentido que eu devo dirigir essa criatura? Haja vista, nós estamos numa casa espírita, nós entendemos que são espíritos e não corpos. Mas existe um processo muito nosso de aprendizes da vida, que é o que a gente chama de secularização. E eu não quero aqui me debruçar sobre temas finitos. Secularizar é fazer o que é sagrado em profano, que é uma prática que está se inaugurando e que a gente começa a verificar que, às vezes, as casas espíritas não têm espírito. E a gente começa a pensar sobre a nossa prática, que deveria ser dioturnamente verificar se o que nós estamos ensinando é o que nós praticamos. Porque talvez esse seja o maior exercício que um pai e uma mãe possam fazer. Porque às vezes nós gostamos do discurso, nós gostamos de colocar as coisas, etc., mas não fazemos. Assim nós deixamos que os nossos filhos vivam a revelia. Porque, afinal de contas, nós inauguramos uma suposta falsa liberdade e que nós confundimos com libertinagem. Então, o filho pode fazer o que quer, pode fazer o que quiser, pode aquilo, e nós vamos tornando aquele galardão que nós vemos cercear aquelas tendências que não são tão corretas num caminho que nós merecemos, nós entendemos, e essa parte do texto é muito justa, que diz que aqueles que já têm a necessidade ou o germe do evangelho devem conduzir os seus tutelados. Como é que eu consegui, ou qual foi o motivo, irmãos, que me trouxe a necessidade de verificar a nossa prática perante o nosso exercício, perante ao evangelho? Secularizar é tirar aquilo que é sagrado, a família sagrada, e transformar em algo profano. Mas observem, irmãos, algum tempo atrás, ouvindo uma pessoa com muitas possibilidades, falando sobre a mulher adúltera, que todos conhecemos. Quando Jesus naquele instante, ele é testado. Essa é a essência. Porque ele poderia quebrar as leis e ser acusado, olha, se ele veio cumprir as leis, ele traz uma adúltera e ele vai dizer assim, não tem que apedrejar ninguém. Ele quebraria. E qual é o sentido disso? É que ele vai verificar e nos remeter a um estado de incompreensão mútua, dizendo que aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas a essência da palestra se tornou o que era a mulher, e não o homem. Por que a adúltera era a mulher? Por que tinha sido levada a ele a mulher? Onde é que estava o homem? O homem, por que não levar o homem? Isso é secularizar, irmãos. E falta de leitura, porque isso está em Levítico. Como é que Jesus escreveria a lei? Isso está em Levítico 20, onde fala em adultérios. Os dois deveriam ser executados, é o que está escrito, eu não estou inventando nada, é só pegar o Levítico e ler. Mas a essência é secularizar, porque a preocupação agora é com o gênero e com o corpo. Então, uma casa espírita não pode ter atendimento feminino e atendimento masculino, porque esse atendimento para o corpo. Nós precisamos ter atendimento de espírito. E observe, irmãos, como pequenas coisas nós vamos corroendo, porque a nossa busca é sincera. Mas nós precisamos parar e olhar assim, eu sou espírita. Eu sou espírita. Como é que eu educo meu filho? Como é que eu sei quem são os nossos filhos? Ora, se eu não tenho essa visão, se eu não consigo olhar num horizonte maior, qual é realmente a possibilidade, ou a grande oportunidade da encarnação, nós começamos meio a ficar perdidos perante o Evangelho. Porque agora eu vou trazer as coisas do mundo. E aqui está dito que não é para nós nos isentarmos das coisas do mundo. Isso não quer dizer que agora eu tenho que voltar a 1000 e não sei quanto e ter aquele momento idealizado por nós. Mas, acima de tudo, é verificar a essência do que estamos fazendo. É sagrado ter família?
É sagrado receber os nossos irmãos? Qual é o meu grande exercício como pai nesse instante? Ou como mãe? O que eu estou apresentando a este filho perante o Evangelho de nosso Senhor? Será que uma criança não precisa ter religião? E não sou eu que vou dizer qual a religião se precisa ter. Ora, mas se o pai e a mãe têm uma religião, essa criança deve ter a religião. Ah, mas o pai tem a religião A e a mãe tem a religião B. Aquele que tiver Jesus no coração vai criar um sistema de que a criança possa participar e a gente vai incentivar na religião A e na religião B e não lançar anatema naquele coração nas fases iniciais. Percebe, amados irmãos, que às vezes temas tão simples nos trazem reflexões profundas. Quem são os nossos filhos? São nossos irmãos. Mas qual a função que eu tenho perante a Deus, nosso Senhor, e o Evangelho, de conduzir esta criança? Ora, nós sabemos muito bem que cada um de nós vai ter uma experiência própria, vai ter uma caminhada própria, está num estágio próprio. E Deus, nosso Senhor, não erra. Deus, nosso Senhor, oferece aquelas criaturas aonde todos nós, naquele seio familiar, temos a necessidade de nos melhorarmos. E a nossa irmã estava falando que um dia nós teremos todas as benesses. Se nós pararmos para pensar, irmãos, às vezes também nós transitamos muito nesta fase de receber algo. Então nós criamos também os nossos filhos esperando que no futuro eles nos devolvam tudo que nós oferecemos. E oferecemos de coração. Tenho certeza que nós deixamos de fazer determinadas coisas, de ter determinadas coisas, para ter que os filhos possam inaugurar um jeito novo de viver. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, há alguma coisa que nós precisamos começar a buscar. Fugir um pouquinho do milagre, um pouquinho do comércio com Deus. Haverá um dia que nós estaremos plenos com Deus. Observe quem foi a pessoa entre nós, historicamente e na prática, que mais fez o bem. Nós conseguimos imaginar a pessoa que mais fez o bem entre nós? Fez coxos andarem, cegos verem, ajudou a todos nós. Nós estamos em 2026, falando do Cristo, deste amor que ainda não entendemos. Qual foi o prêmio de Jesus? Preciso falar? Em algum momento, sim. E muita cruz e muito peso, né, irmãos? Então a gente tem que sair um pouquinho disso, porque Jesus estava em Deus. E essa é uma coisa que às vezes nos foge. E não tem problema nenhum, irmãos, nós buscarmos as nossas necessidades imediatas, porque senão a gente também não faz mais nada. Se eu estou doente, eu quero ficar bem, eu devo procurar recurso. Se eu sinto algum desequilíbrio emocional, espiritual, devo procurar recursos. Mas, acima de tudo, é uma necessidade extrema desta caminhada que nós estamos precisando demonstrar aos nossos queridos, é o quanto nós estamos com Deus. E este é o mais difícil na nossa estatura espiritual. É o quanto nós chegamos na casa espírita e paramos de exigir da espiritualidade que me dê A, B, ou C, aquilo, ou isso, aquilo. E às vezes é complexo demais. Porque se nós entendêssemos que nós chegamos, já fomos auscultados, já fomos atendidos, tudo foi preparado, nós vamos receber aquilo que necessitamos. Os nossos irmãos desencarnados que vieram junto conosco vão ser orientados, atendidos, encaminhados. Mas se eu não me permito receber o que a espiritualidade está me oferecendo, e de novo a irmã falou com muita propriedade, nós temos um peso nas nossas costas. Isso que é pesado, não é a encarnação que é pesada, é livre-arbítrio. Porque no momento que a gente começa a entender que estar encarnado é a misericórdia de Deus, a possibilidade de eu me sentir melhor, de eu fazer melhor, de eu aprender melhor,
não existe mais esse peso sobrenatural que a gente vai criando, porque a gente ainda está lá na expulsão do paraíso. Agora tu está expulso, tu vai trabalhar, tu vai suar, quando tu parir, tu vai sentir dor, tu vai envelhecer, tu vai ficar doente, e a gente não consegue entender ainda este sistema da misericórdia de Deus que nos oferece estarmos aqui. E se eu consigo entender que estar encarnado é acréscimo de misericórdia, é o atendimento das minhas necessidades, quando eu recebo um irmão, que eu vou perante a Deus, nosso Senhor diz assim, não, Senhor, eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu vou assumir este papel de conduzir essas criaturas da melhor maneira que eu posso. Está no Evangelho também. Os mornos serão cuspidos da boca de Deus. É aquele pai, aquela mãe que não quer nem saber. Deixa eu rolar. Não tem problema. É porque aí que fosse. Sim, vai colher os frutos depois. Isso não é praga, irmãos. É a prática. Isso é empírico. Então, o perigo de secularizar coisas que são importantes, da família, do bem-estar, daquilo que a gente quer, do nosso lar. Eu não tenho religião nenhuma. O meu filho não deve ter religião nenhuma, certo? Daqui a pouco ele cresce e toma. Mas eu tenho religião. O meu filho, obrigatoriamente, vai seguir. O dia que ele pudesse administrar, seguir o caminho dele, aí ele vai decidir. Uma outra coisa, irmãos. Os nossos filhos não são os nossos netos. Sei que hoje a prática é muito bonita, mas a responsabilidade é de quem assumiu a paternidade. Nós, como avós, somos participantes profundos dessa educação. Mas não podemos tomar a paternidade daquele que chegou perante a Deus, nosso Senhor, e disse assim, eu aceito ser pai, mesmo que na metade do caminho desista. Nós vamos acolher os netos? Vamos acolher. Vamos fazer tudo o que pudermos? Sim. Vamos até sustentá-los? Sim. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe. Observe, amados irmãos. Eu sei que tem alguns que têm o hábito ainda de colocar defeito porque a mãe deveria, o pai deveria, porque ele não fez, por isso que tu está aqui, por isso que tu está ali, por isso que tu está aqui. A boca fala que o coração está cheio. Mas diz, a gente só quer derramar veneno. Porque quando a gente está falando isso, a gente está falando do pai daquela criatura, da mãe daquela criatura, que nós não sabemos as teias que envolvem. Então, às vezes, a gente precisa, irmãos, sair um pouquinho das coisas que nós vivemos no mundo. Esta guerra que foi estabelecida entre nós. Como se pensou? O materialista não tem problema nenhum. Ele tem que ter todas as coisas que ele puder fazer, independente de quem quiser. Porque ele sabe, ele tem o erro, ele acredita que quando ele morrer, tudo acabou. E eu sempre digo, não tenho pressa nenhuma. Pode ser materialista do jeito que quiser. Porque o dia que ele morrer, ele vai virar o quê? O dia que ele morre, tem alguma coisa errada na minha teoria. Eu acho que não deu certo o que eu pensei. Caramba, eu continuo aqui? E continuo. E a nossa irmã esqueceu de uma coisa que eu gostaria de apontar, minha amada irmã. A gente fica olhando o mundo e parece que tem irmãos que não aprendem nada, né? Ele diz assim, mas como é que essa criatura de Deus vai evoluir? Tu já parou para pensar, irmãos, que a gente aprende até que deveria ter feito alguma coisa? Quando a gente chega lá e diz, mas era só ter feito isso, eu passei a vida toda fazendo errado. Porque isso é um estado de consciência. E aí a gente diz, não, na próxima eu quero voltar com mais disposição, eu quero trabalhar, eu quero fazer o que for possível para melhorar, a estar com Deus. E nesta tarefa que nós recebemos,
Pela misericórdia de Deus, diz assim, olha, eu estou tão cheio de boas intenções que eu vou deixar um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, que tu vai tutelar como pai e mãe. Aí a gente vai emprestar o quê? A nossa materialidade para aquele ter material para também se formar, mas o espírito continua sendo espírito. É muito comum ter e a necessidade e a sabedoria de Deus, quando a gente recebe os nossos pequenininhos, né? E eu vou dizer para pessoas que não podem ainda, que não é que não possam, que não estão incluídos nessa categoria. Porque tem pessoas que abandonam os seus filhos, tem pessoas que jogam na lata do irmão. Meu Deus, isso existe. Existe. Então, esses, na realidade, são espíritos com conflito enorme, que não nos compete aqui tecer julgamento. Mas aquele que assumiu aquela responsabilidade deve ser zeloso na sua tarefa. E como é que eu posso ser zeloso se eu digo uma coisa, se eu venho na casa espírita, se eu entendo que a vida continua, mas eu ensino o contrário agora ao meu filho, à minha filha. Agora eu sou materialista. Percebe, irmão? Que às vezes a gente pensa, mas como é difícil, né? Deve ser muito, mas é claro que é difícil. Porque quando é pequenininho, o espírito ainda não se manifesta na sua plenitude, isso a gente vai aprendendo. Quando chega mais ou menos naquilo que a gente chama de adolescência ou adolescência, é quando nós, então, aí tomamos conta do invólucro corpóreo. Então, agora eu posso me manifestar quem eu sou. E se desde tu não colocou os lentes, quando chega na adolescência, a gente vê aqueles problemas seríssimos, aqueles tumultos. E uma coisa também que a gente tem que ter, se a gente entende que os nossos filhos não são nossos filhos, são nossos irmãos, há alguma coisa que ele trata que para mim é muito rico. É o pai e a mãe que oferece tudo que pode e que tem de bom para aquele filho. Todos os ensinamentos positivos, todos os endereçamentos das coisas melhores que tem. E quando ele chega na adolescência, que ele já está maior, ele começa a tomar o seu rumo e toma caminhos totalmente diferentes. E aí a gente começa a repensar, irmão. Nós vamos acompanhá-los, nós vamos protegê-los, fazer tudo o que for possível, mas nós não vamos assumir culpa e responsabilidade do caminho que quiseram tomar. Porque, às vezes, é a punição que a gente tem de ficar sofrendo, por que esse filho faz isso? Olha, se eu ofereci tudo que eu tinha, se eu dei tudo que eu podia, se eu ensinei tudo que eu podia, ele não quis, agora ele tem a responsabilidade sobre a sua vida. Por isso que eu falei dos avós. Que, às vezes, a gente culpado, e nem todos fazem isso por culpa, cuidado, irmãos, que às vezes a gente joga assim, aí fica tudo, agora eu sou avó, eu sou... Não, não é isso que eu estou falando. Mas, às vezes, a gente tem aquele filhinho, aquela filhinha, que a gente não ensina regra nem responsabilidade nenhuma. O que é a primeira coisa que eles vão fazerem? Filhos. Aí a gente diz, meu Deus, ele não tem capacidade. Se ele tem capacidade de fazer, de assumir essa responsabilidade, ele tem responsabilidade de seguir esse caminho que ele trilhou. E nós vamos diuturnamente rezar, pedir, tudo que a gente possa fazer. Mas a responsabilidade... Aí, irmãos, a gente começa a olhar para esse outro viés. São espíritos que estão aportando neste núcleo tão necessitado de reajuste, com tanta vontade de acertar, que nós recebemos o título, o galardão de ser pai dos nossos filhos. Olha, a paternidade de Deus que nos empresta, paternidade no sentido de ser pai e ser mãe. Agora eu consigo olhar pelo outro viés e consigo identificar aonde eu devo avançar com essas criaturas. E principalmente, amados irmãos, eu preciso da prática, porque vamos olhar para o nosso guia e modelo
da humanidade, que é Jesus. Qual foi o tratado que Jesus deixou escrito de amor, de benevolência, de caridade, de amor ao próximo, de amar a Deus? Ele fez algum estudo? Ele sentou todo mundo? Ele falava, mexia com os nossos sentimentos, mas, acima de tudo, ele dava exemplo. E aí está o nosso desafio, nesse exercício que nós vamos perguntar quem são os nossos filhos. Talvez sejam eles o maior exercício do nosso amor fraterno. Mas, acima de tudo, é um exercício que tem que ter direção, sentido. Ora, eu sou espírita. Se eu sou espírita, eu entendo que eu sou espírito e não sou corpo. É uma confusão muito grande, irmão. Nós achamos, até às vezes a gente fala, entende, irmão? A gente diz assim, eu vim buscar alimento, conforto para o meu espírito. Desculpa. Eu sempre, quando ouço isso, eu disse, poxa, começou a fazer cursinho de obsessor. Quando vim buscar para os nossos espíritos, eu disse, já está se preparando para ser obsessor quando desencanar. Porque eu não tenho espírito. Eu sou o espírito. Eu tenho um corpo emprestado por Deus. É tão difícil a gente entender isso. A gente tem um apego porque a gente entende a melhor, a necessidade e a misericórdia de estar aqui nesse instante. Porque esse corpinho vai atenuar as nossas vibrações, os nossos sentimentos, as nossas dores. Quando a gente desembarca do corpinho, tudo que tinha em nós é multiplicado a 1000. E os nossos irmãozinhos que a gente recebe vão receber a oportunidade que a gente dá um invólucro, né, material para que eles possam também se beneficiar desse estado. Então, agora a gente tem uma comunhão assim. Agora nós temos um propósito maior perante a vida. Perante a Deus, nosso Senhor. Perante ao Cristo. A gente lê da família de Jesus, né? Nós ouvimos a Ave Maria aqui. Que é tão difícil a gente entender, né? Que ainda a gente tem esses problemas de gêneros, né, irmãos? Né, irmãs? A gente ainda transita muito nisso, né? Então a gente não é espírito, a gente é homem, vai ser homem o resto da vida. Aí a gente faz o que a gente bem quer. Não, eu sou mulher, então eu vou fazer tudo que eu quiser como se eu fosse sempre estar num corpo feminino. Cuida, porque a gente já sabe que não é bem assim. E olha a valentia dessa mulher, Maria. Observe no estado, nesta quadra que nós vivenciávamos, ainda não muito distante. Ela ter um filho sem ter coabitado com ninguém. Ela era noiva de José, como é que ela ia aparecer grávida, meu Deus do céu? E qual foi a valentia dessa mulher? Quando o anjo vai procurar, seja feita a vontade de Deus, ponto final. Assumiu a responsabilidade. O que vier, eu não sei, eu quero estar com Deus. E através de Maria, nós recebemos o Salvador. E agora a gente vai comemorar o Dia das Mães, dia importantíssimo, mas não é o dia do corpo, é o dia da mãe. Nem toda mulher, nem todo pai, ou nem todo homem é pai. Porque a necessidade desse exercício de amor, na responsabilidade a quem nós queremos nesse instante chegar, perante as leis de Deus. Que a gente possa, né, irmãos? Se não for nessa encarnação, às vezes a gente diz, mas eu perdi, que eu deveria... Não se preocupe com isso. Haverá uma próxima. Haverá grandes exercícios, mas nesse instante a gente possa de novo repensar e dizer assim, eu sou um espírito, eu sou um corpo. Eu preciso levar isso para o meu lado. Eu preciso levar isso para os meus entes queridos, sejam lá os netos, os filhos, aqueles que não tiveram. Não importa. É levar a mensagem de Jesus. E aí a gente é a mulher da fonte
A gente vai receber a fonte e vai dizer assim, olha, eu quero a água da vida. Eu quero levar esta água que sedenta aos outros. E a gente vem e faz que nem o passarinho. De gotinha em gotinha, a gente leva esperança, alegria, o silêncio, a vontade de servir. A boca fechada para não reclamar, né, irmão? O que a nossa irmã falou, sempre possível a prece. A gente tem que fugir, às vezes, da formalidade, né? A gente acha que, agora eu para orar, eu só posso orar na casa. Não, nos nossos lares. Naquele momento mais complexo que começa a confusão, a gente, Senhor, olha aqui teu filho, precisa da tua ajuda. Olha aqui a tua filha, que seja estabelecida a tua paz, a tua harmonia. E que a gente possa hoje, através do passo, do equilíbrio, voltar para os nossos lares com muita disposição, com muita alegria, com muita saúde, porque Jesus está conosco. Muito obrigado, amados irmãos, pela paciência, pelo carinho, por tudo que tem me oferecido. Muito obrigado.